Oi, gente, a gente está aqui para mais uma aula. E a aula de hoje a gente vai falar sobre Revolução Russa, tá? Primeiro, o que foi Revolução Russa? Ela ocorreu em 1917, na Rússia, lógico, e foi a primeira tentativa de se construir uma sociedade na qual não haveria a grande propriedade privada e nem classes sociais, tá? Se deu certo ou não, isso já é um papo para futuramente. Então vamos entender como estava a Rússia antes da Revolução, certo? Início do século XX, como que estava a Rússia? Bem no início do século XX. Ela era o país mais atrasado do mundo, tá? 80% da sua população vivia no campo, 90% da população era analfabeta, certo? E a gente tinha uma desigualdade social gritante. Como assim gritante? Por exemplo, a gente tinha nobreza e os poucos burgueses, a gente não tinha burguesia como uma classe ainda grande. A nobreza, ela era dona de quase todas as terras existentes na Rússia. Usavam roupas, principalmente as mulheres, roupas importadas de Paris, porque Paris era a moda na época, joias caríssimas, viviam em palácios luxuosos e participavam, sempre tinham festas de nobreza e a burguesia junto sempre também, aonde eram famosos pelo desperdício e pela fartura de alimentos, se contrapondo com camponeses e população em geral, que tinham o quê? Trabalhavam feito burros de carga, literalmente, viviam esfarrapados, não tinham muito nem o que vestir direito. Às vezes eles não tinham nem direito o que comer, porque, por exemplo, às vezes eles almoçavam só migalha de pão, repolho e cabeça de peixe, assim, faziam uma sopa meio para comer isso, porque não tinha alimento. Eles passavam fome mesmo. Num país onde a gente tem um inverno que chega em torno de 20 graus abaixo de zero, para vocês terem ideia, para se proteger, eles colocavam sapatos feitos com tronco de árvore. Eles não tinham direitos nenhum, enquanto no restante da Europa, muitos países já tinham direitos trabalhistas, lá na Rússia ainda não tinha chegado isso. Então a gente tem, geralmente, são 12 horas de trabalho, não se tem férias, não se tem aposentadoria. Se você fizer alguma greve, ela vai ser reprimida com força, a balas. Por quê? Porque o governo ele vai sempre proteger os patrões. Assim, protege, né? Até hoje, mas mesmo assim. Hoje em dia foi adquirido o direito de greve, naquele período ainda não tinha na Rússia. E quem governava a Rússia? A Rússia, ela era governada pelo czar ou czar, certo? Com T ou com Z. Czar ou czar. Era praticamente um governo absolutista, tá? Da onde vem o termo czar? Czar, o termo vai vir dos antigos Césares, certo? De Roma. Aliás, tá aqui, ó. César, certo? Vai vir de lá esse termo, vai se modificar um pouco e vai virar czar ou czar, certo? Então, assim, o czar, ele é praticamente um soberano absolutista, certo? Não existe parlamento, tá? Não existe partido político, é proibido. A imprensa é censurada, só vai sair na imprensa, será divulgado somente coisas favoráveis à imagem do governo, nada contra, tá? Críticas, se você tiver alguma crítica, uma pessoa que gosta de criticar o governo, você corre o risco de ser preso e tomar uma bela deportação para a Sibéria. Sabe aqueles filmes do Pica-Pau onde a pessoa usa aquela bola de ferro no pé? Então, você vai usar uma bolinha de ferro no pé e vai lá para a Sibéria. No entanto, a Rússia, ela é o maior país do mundo, certo? A maioria da população é russa. Porém, a gente tem alguns povos que vivem lá, por exemplo, como ucranianos, moldavos, lituanos, estonianos, certo? Só que esses povos, eles vivem meio que oprimidos pelos russos. Por quê?
porque eles não têm o direito de usar a própria língua deles, por exemplo. Principalmente em papéis oficiais, certo? Escolas, jornais, é só o russo que é permitido. Então os outros povos viviam meio oprimidos, porque eles não tinham o direito de utilizar a sua língua, tá? Por isso mesmo a Rússia era apelidada de prisão dos povos, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a existência dos socialistas dentro da Rússia. E aí a gente fala assim, caramba, socialistas dentro da Rússia, mas não era proibido partido político? Sim, os partidos são proibidos. Só que nada impede de que existam os clandestinos, certo? O principal partido clandestino é o Partido Social Democrata, tá? O que ele faz? Ele segue principalmente os ideais do Karl Marx e Engels, certo? Os criadores do, certo? Socialismo, comunismo, aliás. E qual é o objetivo? Se aproximarem de operários, camponeses, mas também de estudantes intelectuais e classe média. Para quê? Para difundir os ideais socialistas e organizar uma luta do povo contra a opressão que o czar fazia, certo? Só que vai chegar um ponto dentro do partido em que eles vão começar a discordar entre si sobre como eles fariam para a Rússia chegar ao socialismo, certo? Então, como eles começaram a discordar entre si de como chegar ao socialismo dentro da Rússia, o Partido Social Democrata foi rachado em dois, tá? Então a gente vai ter duas facções dentro do partido. Eles vão ter alguma coisa em comum, sim, tá? Essas facções. Por exemplo, eles chegam num acordo de que ambos ainda são socialistas, lógico, de que a Rússia, no momento, não está preparada para um socialismo. Naquele momento, ela ainda não está preparada para uma revolução socialista. E que antes de ocorrer a revolução socialista, deveria ocorrer uma revolução democrático-burguesa. Mais ou menos algo semelhante como que ocorreu na Revolução Francesa, aos moldes da Revolução Francesa, certo? E o objetivo deles era o mesmo: tornar a Rússia um país capitalista e moderno, que não era um país atrasado e bem agrário. A gente tinha pouca indústria, aliás, certo? Só depois que a Rússia tivesse um desenvolvimento de indústria capitalista e da democracia, seria viável fazer uma revolução socialista. Isso era o que eles pensavam até então, de acordo, tá? Os dois partidos. O que eles tinham de diferença, então? Um dos partidos se chamava mencheviques, tá? Eles achavam que o Partido Social Democrata deveria reunir o maior número de pessoas possíveis, tá? Eles não exigem nenhum compromisso rígido de pessoas que queiram entrar e colaborar, tá? O importante para eles é ajudar a causa. Cada célula, no caso, cada grupo, cada célula, eles teriam autonomia para agir do modo que eles quisessem, certo? E o partido seria uma soma desses grupos, de cada célula, com essa autonomia. O outro grupo se chama bolcheviques, tá? Que em russo significa maioria. O que os bolcheviques pregam? Em geral, eles pregam as ideias de Lenin, tá? Então, assim, eles são super organizados, super disciplinados, tá? Quem vai militar ali, eles querem dedicação dos militantes, tá? Cada grupo, cada célula, ele deve obediência ao comitê central, tá? E o objetivo dele é praticamente as ideias do que o Lenin pregava, tá? Ter um partido que eduque os trabalhadores, mostrando para eles a necessidade de uma organização para se construir uma sociedade socialista igualitária, tá? Isso era o ideal que o Lenin tinha em cabeça, e esse era o ideal que eles seguiam, porque quem encabeçava isso era o Lenin,
nesse partido, no caso, nessa facção que se chamava bolcheviques, tá? Então, esse é o panorama de como estava a Rússia antes da Revolução. Então, a gente vai ter um evento que vai se chamar, a gente vai dar o nome de Ensaio Geral, tá? Que vai ocorrer em 1905. A gente chama de Revolução de 1905. Por quê? Porque foi a primeira chance de uma revolução. É a primeira chance que a gente tem de uma revolução na Rússia, tá? Um ano antes de 1905, em 1904, a Rússia ela tinha declarado guerra para o Japão porque eles estavam lutando por áreas banhadas pelo Oceano Pacífico, tá? Detalhe, as tropas, a boa parte então estão fora, tá? Essa guerra ela aumenta as dificuldades do povo russo. Porém, mesmo com todas as dificuldades, com aquela fome que eu falei para vocês que eles passam, que eles não têm roupa para vestir, enfim, a boa parte da população humilde acredita que o Tsar Nicolau é um homem bom, tá? E que ele é preocupado sim com a população, tá? O que eles acham? Eles acham que ele somente então é desinformado, tá? E que eles acham que se ele fosse informado da situação deles, ele faria sim algo por eles, tá? Tanto que eles chamavam o Tsar de paizinho. Boa parte dessa população que era humilde, tá? Em janeiro de 1905, a gente vai ter uma passeata pacífica liderada por um padre, tá? E nessa passeata se juntam várias pessoas, idosos, mães com crianças no colo, operários que já estavam até curvados pelo tempo, sabe, pelo trabalho. Só que era uma passeata pacífica, eles carregavam retratos enormes do Tsar Nicolau, cantavam hinos cristãos, louvavam o Czar, pediam saúde a ele. Não era nada ainda contra o Tsar. Só que quando eles chegam no Palácio de Inverno, o Tsar ele fica meio puto da vida. Por quê? Porque lembrem que a gente tem censura. Nada ocorre na Rússia sem que o Czar tenha conhecimento. Então ele fala, nenhum ato, esse ato não pode ocorrer sem minha autorização, certo? Mesmo que seja um ato pacífico, ele não gostou. E o que ele fez? Ele chamou os cossacos. Os cossacos são a guarda pessoal do imperador, certo? Eles se colocam em frente ao palácio e quando é dada a ordem, eles abrem fogo na multidão, certo? Esse evento ele ficou conhecido com o nome de Domingo Sangrento. Por quê? Mais de 1.000 pessoas morreram nesse evento, certo? Mais de 1.000 pessoas massacradas, na verdade. Após isso, uma onda de indignação começou a percorrer a Rússia, certo? Então a gente vai ter operários fazendo greve, a gente vai ter na marinha, a gente tem os marujos, eles vão expulsar os comandantes e eles vão assumir o controle dos barcos, dos navios e vão se colocar a serviço da revolução, com as armas voltadas para, sabe, explodir o que precisar. Virou um fuzuê, assim. O país ele começou a exigir direitos democráticos, liberdade de imprensa, liberdade para os partidos políticos e principalmente eleição para parlamento e uma constituição que fosse democrática, porque não existia constituição e muito menos no parlamento, certo? Diante de toda essa revolta, o Tsar resolveu dar uma recuada. Ele recuou, beleza. Então, o que ele faz? De início, ele recua, ele vai prometer eleições, tá? E vai conceder algumas poucas liberdades. Só que por trás, o que ele está fazendo? Ele está preparando um contra-ataque. Por quê? Lembram que as tropas estavam em combate lá com o Japão? Então, as tropas estavam fora. Elas não estavam sabendo
de todo esse problema que ocorreu, que os cossacos mataram mais de 1.000 pessoas, de todo esse clima de revolução. Eles desconheciam isso. Então, quando eles retornam, eles não estão contaminados por essa onda de rebeldia, certo? Então, eles retornam e o czar faz um ataque surpresa aos revolucionários, matando boa parte dos bolcheviques e mencheviques, tá? Os que não foram mortos foram presos ou exilados, tá? E mais uma vez a revolução vai falhar e o czar vai continuar no poder. Você fala, poxa, que coisa chata. Porém, qual a importância desse ensaio geral? Certo? Lembram que eu falei que a população chamava ele de paizinho? A população acordou. Sabe? Chega de matança, chega de ser oprimido. Agora, o czar ele é chamado de sanguinário, para vocês terem ideia. Assim, então, conforme o Lenin diz, foi importante sim, porque mudou a consciência do povo, da população. E eles sabiam agora quem era que eles tinham que atacar, sabe? Quem era que eles tinham que derrotar, certo? O nome de ensaio geral, por quê? Porque a gente fala assim que para você fazer alguma coisa certa, você tem que ensaiar. Então, esse havia sido o ensaio, sabe? O primeiro treino para poder ocorrer futuramente a revolução, tá? Então, agora a gente vai pular lá para frente, em 1914, tá? Passou-se um tempo de 1905 e a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Inglaterra e da França, tá? Que é o que a gente já tinha visto. O país, ele tá muito despreparado, ele sofre um monte de perda, mais de 1 milhão de mortos, certo? E se a população já vivia mal, pior ainda a situação. Por quê? Porque o dinheiro que você poderia gastar com a população, você tá gastando com as tropas na Primeira Guerra Mundial, tá? Então pensem assim, vão se formar filas quilométricas para as pessoas poderem comprar um pouquinho de ração e um pão, certo? Os idosos vão ter que trabalhar o dobro. Por quê? Porque os filhos estão na guerra. Eles não têm quem ajudem eles no campo para trabalho. Os empresários, filhas de uma mãe, que só pensam em lucro, eles vão chegar ao ponto de fechar os armazéns para poder vender os produtos muito mais caros. Enquanto isso, nobreza e burguesia tem de tudo na mesa. Continua a fartura e continua o luxo e desperdício, ok? Então, assim, dia 8 de março, isso era o que a gente tinha o contexto quando eles entram na Primeira Guerra Mundial, tá, a Rússia. Então, dia 8 de março de 1917, algumas operárias de Petrogrado ficava em São Petersburgo, que foi a primeira capital da Rússia, tá? Nesse momento, São Petersburgo é a capital da Rússia. Umas operárias, fazem uma passeata comemorando o Dia Internacional da Mulher, sabe? E no início é uma passeata pacífica, só que assim, muitas pessoas começaram a se unir à passeata até ela se transformar numa mega manifestação contra o czar. E mais uma vez, eles foram se direcionando ao Palácio de Inverno. Tinha mais de 1 milhão de pessoas na passeata, carregando faixas, por exemplo, escrito paz, pão e terra, que tem um significado. A terra é relevante à reforma agrária, certo? O pão, relevante à fome, os operários camponeses que passam fome. E a paz é o pedido de saída da Primeira Guerra Mundial, porque está deixando todo mundo ferrado lá na Rússia. E aí eles chegam no Palácio de Inverno e mais uma vez o czar convoca as tropas para ir lá e meter bala neles de novo. Só que dessa vez, quando ele manda, apontem as armas, manda ver, eles escutam as ordens e vão lá confraternizar com a população. Por quê? Porque eles estão de saco cheio da guerra,
eles estão contaminados pelo clima de revolução, certo? Que ocorria já na Rússia, de toda esse absolutismo do czar. Então eles não obedecem mais ao governo. Agora é um compromisso com o povo. O czar não vai poder fazer mais nada. Ele vai renunciar em março de 1917, logo depois ele é preso, depois a gente tem o caso, né, da morte da família real inteira, enfim, fica para outra parte, depois eu explico. E essa vai ser, a gente vai ter 2 revoluções na Rússia. Essa vai ser a primeira revolução, que a gente chama de revolução democrático-burguesa, tá? Ela não é a revolução socialista ainda. Então ela é a revolução burguesa, que ocorreu em março de 1917. Então a Rússia, depois disso, ela amanhece como um país democrático. Os partidos políticos estão autorizados, fim da censura, fim do exílio, fim dos presos políticos. O governo provisório, vai existir um governo provisório enquanto não se tem um parlamento e nem uma assembleia constituinte. O chefe desse governo provisório vai se chamar Alexander Kerensky, tá? E o governo, ele vai ser composto pela união de vários partidos, tá? E aí a gente pergunta por que que a revolução ela foi democrática? Ela é democrática porque ela tem participação popular, certo? E é burguesa porque não contesta o capitalismo em momento algum, certo? E porque os partidos políticos que estão controlando o governo são os partidos mais liberais, que eram os mais organizados. São eles que estão controlando o governo, tá? Não, até então, não os partidos ligados mais à população. Os mencheviques, eles acabam apoiando esse governo provisório por não ver outra opção, sabe? Sim, se a gente retirar o governo, retorna o autoritarismo do czar. Então, vamos ficar com isso mesmo, tá? Isso os mencheviques. Agora a gente vai falar da Revolução Socialista de 1917, mas é a de novembro. Essa já é a socialista, tá? O czar, ele tinha caído por quê? Porque a população justamente pedia paz, pão e terra, certo? O que o governo provisório estava fazendo? Nada! Por isso mesmo. Então, o governo não fez nada a respeito, certo? O racionamento de comida continuava, os nobres continuavam com as suas propriedades rurais, não foi feito nada de reforma agrária. A paz não tinha vindo porque a Rússia continuava na guerra e a situação de vida das pessoas continuava difícil. E dentro desse contexto, os bolcheviques do Lenin, eles não deram paz para o governo provisório, certo? Então, o que eles faziam? Eles continuavam panfletando, continuavam fazendo seus discursos, mostrando para a população, incentivando a revolta. O Lenin, ele acreditava que era possível uma revolta imediata dos trabalhadores, certo? Contra esse governo provisório. Bastava preparar os trabalhadores para a tomada de poder, certo? E aí vem aquela palavra, todo poder aos sovietes, tá? Afinal, o que são sovietes? Sovietes é uma palavra russa que quer dizer mais ou menos assembleia, reunião. Então, os sovietes, eles não são nada mais do que uma reunião de pessoas. Então, em geral, uma reunião de pessoas que decidem, por meio de reuniões, de propostas, se você quer participar, você levanta a mão, dá a sua opinião. E na Rússia tinham vários sovietes, são várias centrais de sovietes, começou a pipocar isso, e o Lenin falava, né, todo o poder aos sovietes, que são eles que vão acabar sendo armados, enfim. Qual é a ideia do Lenin? Os trabalhadores derrubariam o governo, tá? E surgiria um outro estado baseado na democracia dos sovietes. Isso de início, tá? E os sovietes construiriam esse socialismo, tá? Então, essa proposta bolchevique foi levada para todos os sovietes, tá? O soviete de Petrogrado,
ele era liderado por um cara que vocês vão ver lá pra frente, quando eu estudar mais pra frente, era liderado por um cara que se chama Leon Trotsky. E todos os sovietes, qual foi a direção disso? Distribuição de armas aos operários e, detalhe, alguns militares desobedeceram seus generais e começaram a fazer parte desses sovietes e ajudar a população que estava revoltada com isso. Então, na madrugada de 6 para 7 de novembro de 1917, as tropas vermelhas, que são chamados os bolcheviques, eles vão tomar os principais pontos da capital, certo? O mesmo ocorre em Moscou e a gente quase não vai ter resistência nenhuma, porque a população em si já está ao lado dos bolcheviques, certo? O palácio vai ser cercado, os ministros vão ser presos e o Kerensky, que era o chefe do governo provisório, ele consegue fugir. Ele se veste de mulher e consegue fugir para os Estados Unidos, tá? Então, a partir daí, não existe mais governo provisório, tá? Nenhum governo da burguesia. Num primeiro momento, vai ocorrer, na mesma hora, ocorre um congresso dos sovietes para eleger o primeiro governo socialista da história. E quem vai ficar na liderança por votos majoritários dos sovietes vai ser justamente o Vladimir Lenin, certo? Lógico que ele tem outros ajudando ele, como, por exemplo, o Trotsky, o Stalin, que também vão ser figuras mais para frente, que vocês já devem ter ouvido o nome quando a gente fala de Rússia. E aí a gente tem, foi o primeiro governo, como se instaurou o socialismo na Rússia, certo? O modo de como isso ocorreu. O governo soviético, eu só vou relatar os primeiros atos, porque a Rússia é muito extenso. Então, os primeiros atos, o decreto de terra, certo? Retirar a terra dos nobres e distribuir para os camponeses. Sim, uma reforma agrária. E os nobres não reclamaram? Não, porque a gente tinha o Exército Vermelho, que era armado até os dentes, que eram os camponeses e operários. Então, os nobres não são bestas de ir lá e questionar isso nesse momento. Comitês, certo, dos sovietes fiscalizavam os comerciantes para não fazer abusivamente preços abusivos dos produtos. Alguns depósitos, eles vão chegar a ser invadidos pelos soldados bolcheviques e vão distribuir esses bens para a população mais carente, tá? E vai ser cumprida a promessa da Rússia sair da Primeira Guerra. Eles vão fazer um tratado, que se chama Tratado de Brest-Litovsk, com a Alemanha, um tratado de paz, e eles saem na boa, sem ter represálias, eles saem da Primeira Guerra, porque não estava dando para se manter na Primeira Guerra, tá? Após isso, a gente vai ter alguns problemas políticos, lógico, econômicos. Os Estados Unidos não vai aceitar de boa, nem outros países, com perigo comunista e tal. Mas isso eu vou deixar para uma outra parte, porque vai ficar muito extenso, certo? Então, eu fico por aqui e eu espero que vocês tenham compreendido essa aula, tá? Então...